Hoje a discussão é sobre os desafios da política habitacional brasileira, em especial para as favelas, você já sabe. PAC Saneamento, Programa Minha Casa Minha Vida, PAC Favela, iniciativas de aprimoramento da política habitacional brasileira, educacional, estou eu misturando as bolas, mas faz sentido, né? Habitacional brasileira. Na opinião de vocês, quais são os próximos passos? Vocês já apontaram avanços, dificuldades, quais são os próximos passos e os passos mais urgentes a serem dados para diminuir a defasagem habitacional, para enfrentar, confrontar os problemas que vocês apontaram no nosso país? Manuel já está pedindo a palavra, entra na arena aí. Eu queria concluir, porque a companheira falou de uma coisa, por exemplo, quando teve o Singapura no Heliópolis, a gente brigou o tempo inteiro que tivesse com 2 dormitórios, que era o padrão, 3 e com 1. Por quê? Porque dentro daquele que eu estava falando que os arquitetos, me perdoem os arquitetos, eles trazem tudo acabado para os leigos e é empurrado igual lá abaixo. Uma outra coisa, que tivesse comércio. Porque muitas pessoas que estavam o tempo inteiro com sua barraquinha, que já tinham uma certa idade, que não tinha escolaridade, ele ia sobreviver de quê? E isso foi uma luta nossa que tem hoje apartamento com 2, com 3 e com 1. Isso é impor o que a gente pensa e o que aquela comunidade queria. E as necessidades que a comunidade que existia entende ali. Por isso que ela ali, falou, né? existe favelas e favela. Nós tínhamos 2 desafios dentro da favela do Heliópolis, que eram 2 córregos, que era um gargalo, que toda vez que chovia, famílias ficavam sem nada. Já não tem nada, quase nada, ficava totalmente sem nada, levando até a falecer nos últimos anos pessoas. E que esses corpos foram canalizados. Então, eu acho que esse é um avanço, se pensar do ponto de vista. E hoje o desafio é aquilo que eu falei, é a questão da regularização fundiária e pensar exatamente na favela, mas pensar na favela e bairro educador, e fazer com que não se pense só na habitação. Porque está errado quando o movimento de habitação pensa só na casinha. Eu não quero, por exemplo, eu moro no Heliópolis há 26 anos. Eu não quero sair do Heliópolis e ir para 50 quilômetros, porque eu vou gastar 3 horas. Ali tem toda a infraestrutura. E aí, qual que é o grande erro, por exemplo? É que há muito tempo também ficamos brigando por casa. E hoje a gente sabe que não tem terreno, nem em São Paulo, nem no entorno, para se fazer as casas que tanto se brigavam. E uma das alternativas é os públicos antigamente melhores, era essa, né? Tira daqui e manda para longe. Tira da vista da classe média, na época setor que eu produtivo falando e tal. Que foi o Jânio, ele queria fazer o que ele chamava de desfavelamento, que ia mandar o pessoal nosso para Itaquera. Você imagina quem mora no Heliópolis e ir para Itaquera. É outro lado da cidade. Você, por exemplo, desagrega tudo aquilo que a companheira falou, que a gente tem uma convivência muito boa. Por exemplo, eu me sinto mais seguro estar dentro do Heliópolis do que no centro da cidade. Aquele é o teu lugar. A violência, ela existe em todo canto. Agora, eu dentro do Heliópolis e outra, eu tenho muito mais medo hoje da polícia do que do bandido. Porque eu não sei qual que é o bandido, se é o bandido ou se é a polícia. Mas isso já é uma outra discussão. Exato. Maria Isabel estava falando disso também, né? Que lá na favela naval constrói os prédios e tal, tira as pessoas das suas atividades também, que isso era um problema, né? Eu queria que você falasse disso, e isso é um desafio importante que você vê adiante para o movimento? Isso, agora que nós vamos lutar por isso agora. Já foi uma luta grande para chegar até aqui, mas tem mais luta ainda, que é creche, que é o comércio que tiraram e não tem um plano. Até hoje eu ainda não vi uma pessoa, pelo menos a habitação chegar, o comércio vai ser aqui. Não tem. Os prédios estão lá. E o trabalho daquele aposentado que ganha uma mixaria. Que antes ele tinha ali o carrinho, o comércio, o carrinho. De bala dele, a birosquinha. Que vendia doce, que vendia isso. Cada um tinha o seu jeito de sobreviver, honestamente, né? E hoje tira tudo. E aí, viver de quê? Não tem como. Porque tem pessoas com 60 anos que não estão aposentadas. Viver de quê? Ele tinha aquele docinho ali para vender. Então, o avanço na urbanização e tal desmontou uma certa economia própria da favela, porque ela era informal. Muito, muito mesmo. Porque o que eu ouço mais de reclamação é sobre o comércio e creche, porque nunca se teve uma creche lá na Naval. Tem a turma da Naval, eles procuram São Bernardo, né? E agora estão com plano, sim, de fazer uma creche. Plano, mas ainda não
Não estão ainda... Não está definido? Está definido já, né, Márcio? Mas eu quero ver. Eu quero ver. Crer. Eu gosto de ver. Suzana, você estava querendo continuar o debate no segundo bloco, o nosso tempo acabou, retoma agora. Eu nem já apontando para o futuro. Mas de qualquer forma, isso que Maria Isabel falou é pura verdade. A gente vê, mesmo em conjuntos Coab mais antigos, tipo Parada de Taipa, um conjunto grande, década de 80 em São Paulo, então você vê que aquele conjunto todo era um apanhadão, uma coisa muito parada, começou a aparecer de forma informal alguns pontos de comércio que fazem parte do cotidiano nosso. Agora, eu acho que tem que ser pensado, que quando você fala em urbanização, claro, tem que botar infraestrutura, isso é básico. A pessoa tem que sobreviver com água e com esgoto. Tem que botar habitação, a pessoa tem que morar, não tem jeito. E a pessoa tem que viver, tem que ter lazer, tem que ter educação. Tem que ter, portanto, emprego, né? Economias. Aqui em Santo André, acho que se fez alguma coisa do gênero, não se fez? Com colocação de mais emprego. Em São Paulo, demorou muito ao poder público se convencer que o emprego é necessário e ser colocado. Mas em Santo André, acho que foi o primeiro lugar onde se fez isso. Márcio. Bom, eu acho que a intervenção, ela é um desafio em si. Sim. Certo? A intervenção na favela, e ela gera novos desafios a cada momento. Né? Inclusive com conflitos, tensões permanentes. E o tempo todo. E é natural, absolutamente natural, e aliás é positivo. É bom que seja assim. Né? Exatamente. Em Santo André, havia sim, houve uma experiência, uma das primeiras, acho que foi a primeira experiência, com geração de espaços comerciais. Exato. Dentro dos limites da urbanização, exatamente. Hoje, nós estamos exatamente lidando com essa necessidade. E o Minha Casa Minha Vida 2 já prevê no programa a possibilidade de edificação de áreas comerciais locáveis, que inclusive vão permitir, por exemplo, diminuir custos de condomínio. Que é o que se fez em São Paulo. Em São Paulo, um problema de cortiços. Sim. Exatamente. Se fez isso. Agora, eu lembro dos advogados, os advogados se perturbam, que eles diziam, olha, o governo do Estado ou a prefeitura não pode dar subsídio para empreendimento comercial. Havia um empreendimento legal. Não sei como é que isso foi. Não sei, confesso a ignorância, não sei como isso foi contornado. Havia um empreendimento legal. A discussão é complexa, realmente, mas isso está sendo contornado garantindo que a propriedade das áreas locáveis seja no condomínio. Certo? E aí há uma situação de locação desses espaços de locação maior em que permite um financiamento, ainda que parcial, dos custos de condomínio. E atende às necessidades efetivas da população que precisa, sim, ter suas atividades mantidas. Eu acho que nós temos avançado, certo? Fortemente nessas intervenções. A Naval, por exemplo, Dona Isabel quer ver para crer, eu também. Estaremos lá para ver. A creche vai ser construída nos limites do núcleo habitacional, certo? Então, há forte disposição pública de levar o investimento, levar o equipamento para dentro dos limites do núcleo, né? E não apenas nas bordas. Sim, na proximidade. Não, nós queremos colocar lá dentro. As bordas têm suas vantagens. Do Favela Bairro no Rio de Janeiro faz propositalmente nas bordas, tentando integrar através do uso de equipamento. É uma postura que pode ser boa dentro dos limites, não necessariamente quer dizer que está no miolo. Né? No caso da Naval, nós estamos na avenida, na verdade, no limite do perímetro do núcleo. E teremos creche, teremos a construção de escolas de ensino fundamental, teremos construção de ecoponto, quer dizer, há um conjunto de equipamentos que fazem parte de uma intervenção que, na origem, é uma intervenção de urbanização de favela, certo? Então, assim, algo que se busca para garantir o enfrentamento dessas diferentes facetas, né, da exclusão. Eu acho que há ainda, certamente, muitos passos a serem dados, há ainda, certamente, muita luta a acontecer para que as necessidades todas sejam atendidas. Há também novas necessidades. Na hora que você leva o investimento público, na hora que os equipamentos estão sendo disponibilizados, novas necessidades naturalmente surgem. E é necessário que essa discussão ocorra para que esses avanços não cessem.
Marisabel. No caso da Naval, fizeram os prédios, tudinho. Quem morava nos barracos não pagava água e luz. Hoje eles passaram a morar em prédio. Só que tem pessoas lá que chegaram conta de R$ 340 de água. Eles estão desesperados, eles não sabem o que fazer. Porque quem não pagava água e luz, e hoje tem pessoas que não têm nem renda, vive da Bolsa Família, e é uma renda muito pouca. Chega uma conta de R$ 340, imagine que essa pessoa... É impossível ele pagar. Então, tem pessoas lá que estão desesperadas e estão acumulando as contas e vão cortar. E aí? É bom estar nos prédios, mas é bom trabalhar depois que eles estiverem lá e procurar saber como é que está. Eu acho que a habitação, ela sempre está lá, lógico, a gente está passando. Eu já peguei várias contas, já fui na Saned, já fui na habitação, mas até agora não resolveu. Está continuando as contas, 150, 200, e não tem condições, não tem. Acho que falta planejamento. O que é que acontece? A gente passou isso no Heliop e eu, por exemplo, moro num prédio que é da Coab, que eu digo que eu moro de teimoso. Porque todo mundo, quando vê um prédio bem feito, bonito, quer morar. Só que tem que fazer uma discussão de acordo com a renda. Eu comecei minha fala falando. Então, quer dizer, o prédio, naquele momento, não foi feita uma discussão, nenhuma escolha de quem poderia pagar. Eu acho que hoje melhorou essa discussão da renda, quem pode pagar dentro do salário. E outra coisa que eu acho que tem que ser feita, e aí as companheiras já falaram, e o secretário, por exemplo, se a gente vê hoje, tem muitas pessoas que não querem mais ser empregado em firma. Se você andar no Heliop, nas avenidas, o que você vê é salão de cabeleireiro, é manicura, é outras alternativas de sobrevivência para ter a renda, que aí volta, por exemplo, eu vejo um monte de gente que fala assim, mas não, eu vou ganhar meu apartamento. Como é que eu vou ter meu salãozinho que eu tinha lá na minha rua, ou na minha viela, ou outra coisa? Eu não vou mais trabalhar numa firma. Como é que você vai lidar com isso? Eu sou manicura, eu tinha lá, sei lá, minha cadeirinha, eu fazia a minha renda disso. E aí eu acho que o secretário e nós que estamos nessas coisas, tem que começar a pensar nessas alternativas. Eu, por exemplo, não vou mais trabalhar em firma. Eu não vou mais trabalhar em firma. Porque eu não vejo futuro nenhum trabalhar em firma. Então, quer dizer, que nem eu, tem milhares de pessoas. A firma vai ficando rica e eu vou ficando cada vez mais pobre. Então, vou fazer um curso para fazer qualquer uma outra coisa, mas vou trabalhar por conta. E o movimento, inclusive, acha que a própria comunidade pode gerar essas alternativas de trabalho e renda. E num monte de outras coisas exatamente para gerar renda para sobreviver. Márcio, tem experiência de economia solidária nas favelas, com cooperativas em outros lugares, zonas rurais, por exemplo, onde tem muita economia solidária já, inclusive de maneira substancial, até no PIB, né? São 7, 8 bilhões anuais no PIB. Experiências, tudo, principalmente no que se refere a coleta de recicláveis. Em Diadema mesmo nós temos nós temos um programa que chama-se Vida Limpa, que na verdade são ecopontos, né, distribuídos pelo município e que articulam moradores de diferentes lugares para trabalhar com a coleta de recicláveis, né? É uma alternativa, ela não é suficiente em algumas circunstâncias, né? Mas é uma alternativa que tem se viabilizado em alguns casos, né? Agora, eu fico, assim, quando nós fazemos essas discussões, eu fico feliz em perceber que as necessidades mudam de patamar, e isso é importante. Né? É importante que as pessoas comecem a perceber que é necessário, por exemplo, não ter um consumo exacerbado, né? Como acontecia em situações em que as ligações eram irregulares. Né? E essa discussão nós fazemos em Diadema em várias situações. Né? Por exemplo, melhorando as condições de instalações internas das unidades, mesmo fora das edificadas, né, nos programas. Nós temos uma série de questões, como a dona Isabel está colocando aqui, contas de água, contas de energia. Estamos fazendo as discussões das tarifas sociais, tanto no âmbito da energia elétrica quanto de água e saneamento, né? Mas é uma discussão que o poder público tem que investir nisso, certamente, mas é uma discussão que não ocorre se a comunidade organizada não estiver absolutamente integrada. Absolutamente integrada. Esse
necessariamente deve ser um compromisso de todos. Né? Nós estamos construindo cultura nova. Nós estamos fazendo algo que vai mudar, né, em alguns aspectos, a vida das pessoas. E, portanto, os valores, os conceitos, as necessidades e assim por diante. Queria agradecer muito a presença de vocês. O nosso tempo, infelizmente, encerrou. O assunto que a gente discutiu hoje, ou os assuntos, abrem outros e certamente a gente vai pautar outros programas. Muito obrigado. E obrigado a você também que está aí nos assistindo, nos acompanhou até aqui. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a pensar em maneiras de diminuir parte das desigualdades, dificuldades que habitam o cotidiano de uma boa parcela da população brasileira, para um país melhor e mais justo para todos. O conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal. Lá você também pode rever os outros debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a programação e proponha temas pelo Twitter, @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. Participe. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.